No vídeo de hoje, 8 diferenças entre as igrejas protestantes e católica. Passados mais de 500 anos da reforma introduzida por Martinho Lutero, diferença entre as duas igrejas persistem, passando pelo celibato, a adoração de santos e a Eucaristia. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Na Alemanha, onde nasceu a reforma da Igreja, católicos e protestantes ainda viviam em profunda hostilidade até algumas décadas atrás. Agressões mútuas, condenações doutrinais, conflitos e guerras de motivação religiosa acompanharam essa cisão. A razão para isso aconteceu em 1517, com a separação da Igreja em católica e protestante. A ideia inicial do monge Martinho Lutero de reformar a Igreja Católica acabou não se concretizando. Pelo contrário, a publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 contra o que considerava teologicamente inoportuno da Igreja de seu tempo, é considerada a base da Igreja protestante e o ponto de partida da divisão em confissão católica e evangélica luterana na Alemanha. Apesar dos esforços de ambos os lados pela superação das diferenças, não há perspectiva de que algum dia as duas confissões voltem a se unificar. As duas igrejas definem sua relação como diferença conciliada. Muito do que Lutero quis reformar na Igreja Católica diferencia e divide as duas confissões até hoje. Estas são as 8 principais diferenças. Primeira diferença: interpretação da Bíblia. O catolicismo e o protestantismo têm diferentes pontos de vista sobre o significado e autoridade de fé da Bíblia. Desde Lutero, está claro para os protestantes: a Bíblia é sola Escritura, ou seja, ela é a única palavra inspirada por Deus com revelações que nos permitem a comunhão com Ele. O Novo Testamento, traduzido por Martinho Lutero. Já os católicos questionam a validade dessa doutrina de quase 500 anos. Eles não acham que a Bíblia por si só seja suficiente. Por isso, além da Sagrada Escritura, também a tradição católica romana é vinculativa para os cristãos. Segunda diferença: a Igreja. Católicos e protestantes têm uma visão diferente da natureza da Igreja. A Igreja Católica, do grego católicos, que significa universal, se vê como a única igreja verdadeira em todo o mundo sob a liderança do Papa. Para as igrejas que emergiram da Reforma, no caso evangélica derivada do Evangelho, não há uma única no que tange a denominações, mas há várias denominações cristãs que compõem a única igreja cristã, católicos, luteranos, calvinistas, batistas e etc., espalhadas pelo mundo. Oficialmente, todas elas se consideram equivalentes. Terceira diferença: papado. Os protestantes não são tolerantes em relação ao papado, pois alegam que ele não condiz com a Bíblia. Os católicos veem no sumo pontífice o sucessor do apóstolo Pedro e, portanto, o chefe de sua igreja nomeado por Jesus Cristo. Isso é explicado por uma cadeia de consagrações que supostamente nunca foi interrompida desde o primeiro século até o presente.
Quarta diferença: o cargo de sacerdote. Segundo o catolicismo, ao receberem o sacramento da ordem, bispos, sacerdotes e diáconos ganham para sempre a legitimação de servir a Deus. Por isso, o cargo de sacerdote é superior ao de leigos católicos. Essa ordenação, aliás, é reservada aos homens. Já o protestantismo não vê na profissão religiosa uma consagração da pessoa. O cargo é uma função pretendida por Deus que, em princípio, pode ser transferida para qualquer cristão, mesmo para mulheres, ainda que algumas igrejas luteranas também não as ordenem. Quinta diferença: Eucaristia ou Santa Ceia. Na Eucaristia católica fica evidente a autoridade do sacerdote e o quanto isso influencia a convivência ecumênica. A Eucaristia ou Santa Ceia, em um culto religioso, representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela remonta à última refeição de Jesus com seus discípulos na véspera de sua crucificação. A Eucaristia católica pode ser ministrada somente por um sacerdote ordenado. Apenas ele, em nome de Jesus, pode transformar pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. Não é permitida a participação de não católicos. Na Igreja Evangélica, qualquer pessoa batizada pode tomar a Santa Ceia. Também é permitido que leigos auxiliem o pastor na distribuição do pão e do vinho. Esta é uma das razões pela qual o lado católico rejeita a Santa Ceia conjunta com protestantes. Os católicos veem a Eucaristia como uma constante repetição do sacrifício de Jesus Cristo. Em sua interpretação, a hóstia se transforma no corpo de Jesus e pode ser adorada. Já para os luteranos, a Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Jesus no pão e no vinho. Algumas igrejas luteranas exigem que, além de batizados, os membros tenham tido instrução prévia nas doutrinas da igreja para serem admitidos à comunhão. Sexta diferença: sacramentos. Na Igreja Católica Apostólica Romana, há 7 atos sagrados, os chamados sacramentos: o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, o casamento, a ordenação dos sacerdotes e a extrema-unção. O catolicismo crê que Deus salva através destes sacramentos. Na Igreja Protestante, existem apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, a Santa Ceia. Sétima diferença: Maria e os santos. A Igreja Católica reverencia Maria, a mãe de Jesus, como rainha celestial e, em alguns aspectos, a equipara a ele. Como não há evidências bíblicas para dogmas marianos na Igreja Católica, como a salvação de Maria do pecado original e sua glorificação corporal, eles são rejeitados pelo lado protestante. A Igreja Católica pratica a veneração dos santos. Os modelos de fé canonizados ao longo da história da Igreja são vistos como mediadores para interceder junto a Deus a favor do crente. Há mais de 4.000 santos, os quais os fiéis podem adorar através de relíquias. O culto aos santos é categoricamente rejeitado pela Igreja Protestante por não condizer com os escritos bíblicos. Segundo a fé luterana, todo ser humano pode e deve recorrer a Deus diretamente em oração, apenas em nome de Jesus. Oitava diferença: o celibato. O compromisso de não se casar e manter abstinência sexual é obrigatório para os sacerdotes católicos. O celibato sacerdotal é compreendido como sinal da sucessão de Cristo, que, segundo a Bíblia, era virgem e solteiro. As igrejas evangélicas rejeitam que o celibato seja um dever, pois não há mandamento de Jesus nem dos apóstolos nesse sentido.
Já em 1520, o ex-monge Martinho Lutero exigiu sua abolição e 5 anos mais tarde casou-se com a ex-freira Catarina von Bora. Por seu casamento, fundaram o presbitério protestante, que se tornou uma característica da paróquia luterana ao longo dos séculos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.